Você sabe quem foi Aurelius Augustus ou Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona foi um pensador, filósofo da era patrística. Esse grande homem, para a Igreja Católica, é considerado um santo, para algumas igrejas ortodoxas tem a mesma consideração. No protestantismo, nós temos Agostinho como um grande ícone que desenvolve o pensamento cristão da época, combatendo algumas heresias e desenvolvendo a doutrina cristã com base nos seus estudos e ensinamentos. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, uma cidade do norte da África. Ali ele tem o seu pai e a sua mãe uma devota do cristianismo católico, e o seu pai era um pagão. O nome da sua mãe se chamava Mônica. Mônica intercedia pela conversão do seu filho. Por mais que Agostinho nascera em lar cristão, nós podemos entender através das biografias que ele, a princípio, não se converte ao cristianismo, mas a sua mãe, uma devota ao cristianismo, intercede pelo seu filho para que ele possa dar continuidade com os ensinamentos que a família tinha passado para ele. Agostinho foi educado na cidade de Cartago, na Itália, onde ele aprende gramática e retórica. Apaixonado pela filosofia, ele entra nesse contexto e, juntamente com esses ensinamentos, futuramente ele volta para a sua cidade natal, abre uma escola onde ele ensina, leciona retórica e gramática também. Agostinho, com o passar dos tempos, insatisfeito com o seu desejo interno de ter plena satisfação em algumas coisas, ele começa a buscar outros conceitos dentro da filosofia, até mesmo fora. Nós vamos observar que ele adere ao que nós chamamos de maniqueísmo. Durante 12 anos, Agostinho ele adere à doutrina de Mani, o profeta persa, que é o maniqueísmo. Sabendo que o maniqueísmo vai trabalhar com uma ideia dualista das forças, bem e mal, trabalhando o horóscopo, as constelações e essa área da cosmologia. Fascinado por essa doutrina por 12 anos, ele fica preso até o momento da sua conversão. Agostinho se converte ao cristianismo, abandona o maniqueísmo e, a partir daí, ele começa a dedicar a sua vida ao cristianismo com base na literatura bíblica, fazendo interpretações de textos, produzindo materiais literários, cartas, livros e até mesmo sermões que ele mesmo pregava na sua cidade. É bom ressaltar que na sua conversão em 386, Agostinho ele teve a influência do bispo Ambrósio. Ambrósio ele influencia Agostinho e é o seu tutor a princípio no momento da sua conversão. Na sua conversão, Agostinho tem essa tutela de Ambrósio, e Ambrósio segue orientando a vida de Agostinho nos ensinamentos que ele mesmo tinha do cristianismo. O resultado da conversão de Agostinho é justamente o seu livro que nós temos hoje traduzido para o português, Confissões, onde ele fala um pouco da sua autobiografia, as dificuldades que ele tinha com relação ao cristianismo, a procura que ele tinha de ter satisfação em algumas coisas, e ele vai para a gramática, vai para a retórica, para diversas áreas da filosofia e não encontra essa satisfação que ele tanto queria. Surgindo esses conflitos, Agostinho, depois da sua conversão, encontra essa satisfação no cristianismo, em Deus, na pessoa de Jesus, e surge esse livro que nós chamamos de Confissões, dado o título pelo próprio autor. Bom, Agostinho ele foi um ícone da igreja. Nós podemos observar que nos dias atuais os seus escritos, os seus livros
são lidos no nosso idioma e em vários outros idiomas. Nós temos, além de Confissões de Agostinho, nós vamos ter a Trindade de Agostinho, nós temos A Cidade de Deus de Agostinho e tantos outros livros que contribuem para o pensamento filosófico e teológico. Agostinho ele contribuiu bastante com o pensamento cristão. Nós temos pensamentos que foram desenvolvidos posteriormente, depois dos escritos de Agostinho. Pessoas que pegaram seus escritos e, com base na sua ideia de pecado original, a ideia de que o homem não consegue se achegar a Deus, os autores passaram a construir os seus pensamentos nos ensinamentos de Agostinho. Agostinho foi um grande teólogo, filósofo, pensador, doutor em teologia, desenvolveu a doutrina cristã ou o pensamento cristão da sua época. Os ensinamentos dele ficaram marcados até os dias atuais. Se existe uma frase que eu poderia citar dos escritos de Agostinho aqui nesse vídeo, é uma das frases que ele utiliza no seu livro Confissões. Ele diz: "Tarde vos amei, ó beleza antiga tão nova. Habitavas dentro de mim, e eu estava lá fora a procurar." Essa frase, de tantas outras, é uma das frases que mais me chama a atenção no filósofo, teólogo, pensador cristão Agostinho. Uma beleza que estava tão próximo dele, que a sua mãe tinha lhe ensinado, que no seu lar estava presente. Ele buscou no maniqueísmo e tantas outras doutrinas e movimentos filosóficos e não encontrou. E volta de novo para o cristianismo, para retomar e buscar essa beleza antiga tão nova. Agostinho nos ensina demais, teólogo, filósofo, pensador cristão, um grande homem que viveu no período da patrística para desenvolver o pensamento cristão da igreja e hoje um ícone da igreja protestante, evangélica, da filosofia medieval. É impossível falar de filosofia e não entrar nos escritos de Agostinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal, ativa as notificações e quer saber mais sobre Agostinho? Vai ficar aqui embaixo na descrição todo o conteúdo desse vídeo. Até a próxima!